Então hoje eu ministrarei sobre tabernáculo, ou a festa dos tabernáculos. Você sabe que em Levítico 23, e aí que nós vamos trabalhar daqui a pouco, Levítico 23, do 34 ao 44, mas Levítico 23 completo, fala de 7 grandes festas. Diga 7 grandes festas. Das 7, tinha 3 que Deus ordenava, que era a presença obrigatória em Jerusalém. Então os judeus, na época das festas, eles se deslocavam até Jerusalém. Dentre essas 3 era Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Porém, Tabernáculo é a festa das festas. Primeiro porque ela é a 7ª festa. Ela se comemora em 7 dias de festa. É a festa da alegria. Você está alegre? Diga amém. Você sabia que o crente viver alegre é uma ordem de Deus? Você não sabia? Diga misericórdia. Você que de vez em quando fica triste, decepcionado, abatido, diga misericórdia bem forte. A Bíblia diz assim: alegrai-vos. Eu digo outra vez, alegrai-vos. Isso é uma ordem. Crente é para estar alegre, é para estar feliz. Se não tem motivo, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. E um dia tu vai celebrar a festa do tabernáculo no céu. Mas vamos lá. Primeira coisa, esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso, santo, invisível e real, Ele ama tanto Israel, e hoje nós somos o Israel de Deus, a continuação de Israel de Deus. Ele ama tanto você, que Ele diz, sabe de uma coisa? Eu vou morar no meio desse povo. Olha que coisa interessante. O Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, um dia Ele olhou para nós Israel, e disse, eu vou morar no meio desse povo. Antes de nós lermos o texto, leia esse texto aí para me provar para você. Esse é Êxodo, capítulo 25, apenas o 8. Êxodo, esse é o Renato, que é o coadjuvante. O Renato é o auxiliar aí do Ivan. Êxodo, capítulo 25, Renato, versículo 8. Só esse versículo, leia antes de nós começarmos a entrar no Levítico 23. Amém. Êxodo, segundo livro. Só um minutinho, pastor, que eu estava preparando aqui. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Só isso. E farão para mim, quem está falando isso? Deus falando a Moisés. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Diga amém. Deus disse para Moisés que Ele queria habitar no meio de vós. Deus habita no meio do seu povo. Ele que ordenou a Moisés, faça um santuário. E Moisés construiu em outras traduções, tá, Renato? Faça um tabernáculo. E Moisés construiu o tabernáculo. Interessante que o tabernáculo, o lugar santíssimo, onde Deus habitava, era no meio da congregação. Então, no meio, a parte central, o tabernáculo, com as 3 divisões que você já conhece, e o santíssimo lugar, e ao redor, as tendas do povo de Israel que habitava. Então, Deus habitava literalmente no meio do seu povo. Diga um amém mais forte. Amém. Então, Deus veio e fez habitação no tabernáculo, no meio do povo, e ali Deus falava com Moisés face a face, como você conhece a palavra. E ali, durante 40 anos, que você conhece também no deserto, Deus era que dava o comando. Atenção você que é apressado. Se você é muito apressado, muito ansioso, diga misericórdia.
quer resolver do seu jeito, no seu braço, as coisas estão demorando, você... Diga misericórdia. No deserto, quem dava o comando era Deus. Deus ficava numa nuvem. Quando a nuvem se deslocava e Deus ia na frente, aí o povo apressadamente arrumava as coisas e seguia Deus. E assim foi por 40 anos. De dia, ele colocava uma nuvem para que o sol escaldante do deserto não consumisse as pessoas. E à noite, que no deserto tem uma amplitude térmica muito grande, à noite é muito frio, de dia é muito quente. E à noite ele vinha no fogo, mas é ele que comandava. Diga, o meu Deus, mais forte, o meu Deus é que vai à minha frente. Diga aleluia, se você entendeu, aplauda ao Senhor. É Ele que vai na tua frente, irmão. Você só tem que seguir o comando de Deus. Então, de noite, era fogo para aquecer. De dia, era nuvem para esfriar. Mas era Deus que ia comandando na frente de todo o povo. E isso foi no deserto. Se você está passando algum deserto aqui, diga misericórdia. Então eu quero dizer para você que está passando por esse deserto, que o deserto é o lugar que Deus faz mais milagre. Diga amém. Vou lhe provar. No deserto, o que Deus fez? Deus mandava o maná. Maná não é como você pensa, não. Deus não mandava as coisas prontas, não. Ah, já caiu um pão massa grossa, quentinho, da padaria do céu. Não. Caía uma espécie de semente. E essa semente, os historiadores dizem que ela era de cor alaranjada. O maná era uma semente alaranjada que caía do céu. E eles iam lá, preparavam a semente e preparavam vários tipos de pratos, de porções ali do maná. Quando o povo enjoou do maná, queria comer carne, queria comer picanha, ele mandou codornizes, para que eles comessem carne. Então Deus cuidava daquele povo. Diz uma lenda, se bem que Paulo também fala isso, que Jesus ia numa espécie de rocha acompanhando Israel, e quando eles tinham sede, Moisés tocava na rocha e era um bebedouro. Não sei se era elétrico, se a água saía geladinha, não sei, tá? Mas tinha água em abundância. Água e alimento no deserto por 40 anos. Você quer mais? Você que está no deserto, diga amém. No deserto, a Bíblia diz que as roupas não se rasgavam e nem envelheciam. Teve roupas ali que duraram 40 anos. As sandálias também duraram 40 anos. Diga, meu Deus é um Deus supridor. E ao deserto, Ele vai, em Cristo Jesus, suprir cada uma das minhas necessidades. Se você crê e concorda, dê um aplauso ao Senhor. Então no deserto era lugar de milagre. Esse Deus resolveu habitar com você, foi para ali suprir as suas necessidades, lhe proteger. Essa é a função de Deus na sua vida, na vida do crente. Mas aí, vamos voltar para o tabernáculo. A grande festa, conhecida como a festa. Então vamos lá. Agora Levítico, capítulo 23, que é o capítulo todinho das festas, das 7 grandes festas. Vamos falar apenas de tabernáculo. Então nós vamos ler do 34, vamos ler 5 versículos, depois a gente lê mais 5, que a gente vai ter muita coisa para ministrar hoje aqui. Levítico 23, 34
Até o 39, que dá 5, é? Amém. Então vai lá. Fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho neste dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. 39. Além de, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. Amém. Então a festa de tabernáculo era festejada no 7º mês. No primeiro dia do 7º mês era o ano novo. E no ano novo tinha o toque das cornetas ou trombetas ou chofar, convocando o povo para essa reunião solene de ano novo, Rosh Hashanah, que era para que o povo refletisse durante aquele dia. Por quê? Porque no 10º dia do 7º mês era o dia do perdão, Yom Kippur, era dia de arrependimento. Então, o primeiro dia do ano era a santa convocação para se fazer uma reflexão sobre a sua vida, um balancete de como estava a sua vida, a sua família, fazer ali os lançamentos, ver como é que você estava, pedir perdão, e ali no 10º dia era o dia do perdão. Ok. No 15º dia era a festa de tabernáculo. Coincidia com a colheita. Então, tabernáculo é festa da prosperidade, diga amém. É festa de colheita, diga aleluia. Mas tabernáculo também se levava, apresentava para Deus 70 sacrifícios, 70 ofertas. Diga 70 ofertas. O que significa 70 ofertas? Me pergunte. Significa que é uma festa mundial. 70 significa todas as nações. Então, todas as nações precisam celebrar a festa do tabernáculo. 70 é a totalidade de nações. Diga aleluia. Todos precisam celebrar a festa do tabernáculo. Por isso que em Zacarias 14, 16 em diante diz assim: todas as nações subirão de ano em ano para celebrar a festa do tabernáculo. E a nação que não subir para festejar a festa do tabernáculo, não virá sobre ela a chuva. Então, festa do tabernáculo fala de prosperidade, fala de colheita, fala de abundância. Se você festeja, você tem direito à prosperidade. Diga amém. Diga eu recebo. E quem não festeja não tem direito à chuva. A chuva é a bênção de Deus sobre a sua vida, principalmente em Israel. Por que nós falamos em chuva em Manaus? É muito comum a chuva em Manaus, mas Israel só tinha 2 chuvas típicas, que eu não vou ministrar hoje, que era a temporã e a seródia
vai deixar para outro dia, que isso não é muita coisa. Ok, então Deus disse em Zacarias que todas as nações, e a nação que não subisse, ia ser punida com sequidão. Diga misericórdia. Você está entendendo por que você está festejando a festa do tabernáculo? Diga amém. Então você tem direito à prosperidade, à colheita extraordinária, à bênção e à chuva de Deus sobre a sua vida. Você recebe, diga aleluia. Ok, então vamos lá, mais 5 versículos para a gente terminar o Levítico. No primeiro dia peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros, e durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem a festa ao Senhor durante 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então aprenda uma coisa: tabernáculo significa tendas ou cabanas. No hebraico, no singular é sucá e no plural é sucote. Diga tabernáculo, é sucote. Sucote é tendas, cabanas. Então, preste atenção, quando o povo saiu do Egito e peregrinou no deserto 40 anos, dava para eles construir uma casa de alvenaria bem bonita, sim ou não? Sim ou não, gente, no deserto? Dava ou não dava? O que você acha? Que daqui a pouco Deus diz assim: a nuvem andou, corre todo mundo. Dá para você correr com uma casa de alvenaria? Então não dava. Eles habitavam em tendas. Então eles habitaram em tendas por 40 anos. E tabernáculo significa isso, habitar em tendas. Até hoje, em Israel, em Jerusalém, se constrói tendas. É bem verdade que as pessoas vão modernizando as coisas, né? As pessoas não habitam mais em tendas, mas ela constrói uma tenda na frente da sua casa, e alguns jovens ainda dormem, tá? 7 dias, jovens. Sabe que jovem é outro papo, né? Mas os adultos ainda fazem refeições dentro das tendas, mas ninguém não mora mais em tenda, que era para se lembrar do tempo que eles habitaram em tenda por 40 anos no deserto. E ele era todo, como que tem que ser construída as tendas, tem que ser construída principalmente de palmeira de tamareira, tá? De tâmara. Então construía as tendas bem frágil, para mostrar a fragilidade e a dependência de Deus. 40 anos no deserto, eles ficaram totalmente dependentes de Deus. Porque no deserto, à noite, aí que começa a sair animais, serpentes, tudo que não presta sai à noite no deserto. E aí, se não tiver um Deus protegendo, ele protegia como à noite? Como é que Deus protegia o povo? Fogo, gente. O animal tem medo de fogo? Fogo. E não é qualquer fogo, não, é do fogo de Deus. O fogo de Deus é fogo consumidor. Consome o que não presta e o pecado da sua vida, mas purifica, diga amém. Então eles ficavam em fragilidade, totalmente
na dependência de Deus. Você morando numa tenda, facilmente o inimigo pode entrar na tua casa, sim ou não? Sim. Então quem te protegia era Deus, 40 anos. Então o tabernáculo é lembrar do tempo que você estava dependente de Deus, fragilizado, totalmente, dependendo do maná, dependendo da água, dependendo de tudo do Senhor. E aí ele faz essa festa, que é a festa mais importante, no dia que se celebra a colheita principalmente dos últimos frutos, das uvas e da azeitona, porque uva, o vinho, representa a beleza e o prazer da vida. Então era uma festa prazerosa. Então as pessoas pegavam os ramos ou as palmeiras de tamareira e ficavam balançando. Amém? Já está gostando de tabernáculo? Diga amém. Agora você quer ver uma coisa ainda mais importante? Diga aleluia. Você acredita que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, celebrou a festa dos tabernáculos? Sim ou não? Você quer ver? Diga amém. Então vá para João capítulo 7, 37 e 38, só deixa no ponto, que eu vou dizer uma coisa. Nos tempos bíblicos, o que eles faziam? No 7º dia, que era o dia mais importante da festa de tabernáculo, 7 dias. No último dia da festa de tabernáculo, 7 dias, o sumo sacerdote, você está ligado? Diga amém. O sumo sacerdote pegava uma jarra no templo, essa jarra, como tudo era belo no templo, devia ser de ouro, prata ou bronze. O sumo sacerdote pegava uma jarra, descia em procissão até o tanque de Siloé. Fique ligado, redobre sua atenção. Enchia a jarra de água no tanque de Siloé, subia e o povo atrás dele com os ramos e cantando e salmodiando, principalmente o salmo, Renato, o salmo 118, 24 e 25, Renato, pega aí, deixa no ponto só. Então o sumo sacerdote vinha com a jarra, chegava, entrava no templo, arrodeava ao altar de bronze por 7 vezes, e o povo todo cantando, salmodiando, se alegrando. Na 7ª vez ele pegava o jarro e derramava como oferta de libação. Paulo disse, quando Paulo morreu, e disse: eu ofereço o meu corpo como sacrifício de libação. A libação era de água, de vinho e também de óleo, a libação. Aí no caso o sumo sacerdote oferecia uma libação a Deus, oferta de água. A água, você sabe que em Israel é quase sagrada, né? Ok, nisso, no capítulo 7, já está no ponto aí, Renato? Amém. Não vai para ler não. Isso no capítulo 7, todinho de João. Eis que se aproxima a festa, eu estou citando o 7, tá? Todinho não, mais ou menos. Eis que se aproxima a festa dos judeus, chamada Tabernáculo. Jesus estava com os discípulos na Galileia. E os discípulos disseram: vamos até Jerusalém para celebrar a festa do tabernáculo. Jesus disse: vão na frente, eu vou depois, vou ficar um pouco aqui, porque o pessoal está querendo matar Jesus já. E Jesus foi em oculto. A Bíblia diz que os discípulos foram e Jesus foi em oculto. Jesus entrou no templo e começou a ensinar no átrio, ali ensinando as pessoas no átrio. Lê primeiro o Salmo, é o Salmo, está vendo, né, Renato? Salmo 118, 24. Não, 24, 25. 24, 25. Amém.
Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Salva-nos. Agora te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Olha o que eles cantavam. Salmo já é cantar, tá, os levitas. Olha os que eles cantavam. O 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e nos alegremos nele. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, nos prospera. Você pode dizer amém nesse salmo aí? O povo todo cantando e o sumo sacerdote derramando a água no de repente, muito mais que de repente. Jesus, Cristo de Nazaré, se levanta, depois que o Ivan que vai ler agora, né? Amém. João 7, 37 e 38. Depois que o Ivan lê bem alto, João 7, 37 e 38, quem está falando é Jesus, Jesus grita, tá? Eu quero que você aplaude o Senhor. Vamos lá, Ivan. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Se o problema era sacrifício de água, é a libação de água, Jesus disse: ei, eu tenho uma água especial. Você lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Ele diz: olha, se tu beber dessa água da onde? Do poço, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu conhecesse o dom de Deus e aquele que fala contigo, quem é que falava com ela? Jesus. Se você conhecer quem é que está falando contigo, tu ia pedir água, e eu ia te dar uma água que nunca mais tu teria sede, porque eu, Jesus, estou falando de água da salvação, e do teu interior fluirão rios de água viva. Não é mais só não é um tanque de Siloé, não é mais uma lagoa, não. Agora é rios. Fala de prosperidade, gente. Onde tem rio, tem um adágio popular muito grande, quando a gente se estuda história, diz assim: o rio Nilo é um presente para o Egito, porque ao lado do Nilo, e assim em toda a comunidade que tem rio, até aqui em Manaus mesmo, nas comunidades, você começa a plantar as plantações que dão em pequenas estações. Tem plantação que enquanto o rio seca, ele enche de novo, você planta e colhe. Você quer um exemplo? O feijão de praia. E aí ele diz que do teu interior fluirá rios de águas vivas. É Jesus que está falando. Ele chegou, a salvação chegou até nós. E Jesus também celebrou a festa dos tabernáculos. Vá ficando em pé que nós vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque esta é a festa do Senhor, meu Deus. Tabernáculo significa que o próprio Deus, um dia, fez morada juntamente conosco. É verdade que era num santuário feito pela mão humana, feito por Moisés. Mas depois, a Bíblia diz que Jesus, em João 1,14, no início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava em Deus, e ele era Jesus. E no 14 ele diz: e ele tabernaculou, traduzindo, ele construiu cabanas e habitou conosco. E aí, para concluir, Jesus habitou conosco. Jesus tem um tabernáculo igual ao nosso. É passageiro esse tabernáculo, é provisório. Depois nós vamos receber, você e eu receberemos um tabernáculo definitivo, um tabernáculo eterno. Quando Paulo diz que você receberá um corpo incorruptível, onde o pecado
não terá mais domínio sobre a tua vida, e de geração em geração tu viverás com Deus no novo tabernáculo, agora eterno, para sempre. E Jesus diz em 1 Coríntios 3,16: e não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Deus agora não habita mais em tabernáculo, mas Ele habita